No vídeo de hoje eu vou fazer esse pão doce que faz de um jeito diferente, a massa é diferente e fica maravilhosa. Eu vou ensinar o passo a passo. Eu estou usando a avelã, mas se você não tiver avelã, você usa o que você quiser. A gente vai usar 2 ovos. Eu tirei uma gema. Você tira uma gema e deixa separada. Aqui, ó. Deixei separado uma gema. Você vai colocar... Aqui tem 1 colher de fermento. Você bota um saquinho ou 7 gramas. Aqui tem 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Meia xícara de açúcar, eu tô usando a mascavo, mas você pode usar açúcar que você tiver. Raspa de 1 limão, tô usando limão amarelo. E 300 ml de leite morno. Vamos mexer bem aqui. Vou usar o fouet aqui para mexer bem. Depois que você mexeu bem, aí você vai colocar a farinha. São 700 gramas de farinha. Aqui eu tenho 4 xícaras. A minha farinha é integral, então eu vou colocando aos poucos e eu vou ver o ponto da massa. Então vai depender muito da farinha, mas a receita pede 700 gramas. Mas pão depende muito, você vai sentir a massa. Então eu vou colocar aqui aos poucos e vou te falar quantas xícaras eu gastei. Essa aqui é a segunda. Já volto, já vou mexer. A terceira. Vou mexer e já volto. Quando você não conseguir mais mexer com o fouet ou com a espátula, você vai ter que colocar a mão. Ó, tá vendo? Assim tá com a terceira xícara. Aqui, ó, tem a minha 4ª xícara. Eu vou colocar um pouco e vou mexer. Você viu que eu troquei o fouet pela espátula. E daqui a pouco eu vou colocar a minha mão na massa. Ó, tá vendo? Eu vou colocar já minha mão na massa. Aí eu vou pegar aos poucos a minha farinha e vou sovando assim. Aí você vai sovando até ela ficar soltando um pouco da mão. Eu vou sovar aqui um pouquinho e é rapidinho, já te mostro. E de vez em quando você lava a mão. Ó, eu só lavei a mão agora. Tá vendo a minha massa? Era pra eu ter colocado sal na hora que eu coloquei a farinha, que é 1 colherzinha de sal de chá. Como fosse uma pitadinha de sal. Mas aí eu tô botando agora e vou dar uma sovada aqui. Então, você pode misturar na hora que você tá colocando a farinha. Que eu distraí aqui e não coloquei, tá vendo, ó? Eu não vou colocar mais farinha, ó. Tá quase a metade de 1 xícara, então eu usei 3,5 xícaras. Como eu falei, eu tô usando farinha integral. Depende muito da farinha. A receita fala 700 gramas, mas quando você vê que a sua mão já tá soltando, a tua massa não tá grudando, tá num ponto, senão o teu pão não fica macio, ó. Como é que ela tá? Eu vou sovar mais um pouquinho. Eu vou lavar minha mão de novo. E aqui eu vou colocar 4 negocinhos, que pede 80 gramas de manteiga ou margarina. Ó.
como é que ela tá. Eu vou fazer assim na massa. E vou colocar minha manteiga. Então, você vai colocar assim. E vai dar mais uma sovada pra manteiga ir misturando na sua massa. Você vai fazendo assim. Ó, eu peguei e coloquei um pouquinho de farinha embaixo, quando ela vai ficar um pouquinho mais mole, quando você colocar a manteiga, mas não coloca mais farinha. Então, agora eu vou deixar descansar por meia hora ou até dobrar o volume. Depende da temperatura que tá aí no ambiente. Eu vou cobrir ela agora e deixar descansando. Ó, aqui tem o avelã que eu já torrei e tirei a casca. Não tem problema ficar com um pouquinho de casquinha, não. Então, você sempre tem que torrar antes. Aqui, eu tenho um pouco do avelã também, tá? É igual esse aqui que eu dividi. Então, aqui tem mais ou menos umas 150 gramas e aqui também. E aqui eu tô colocando 4 colheres de açúcar mascavo. Isso aqui eu vou misturar e vou reservar. E na hora que eu for abrir a minha massa, eu vou usar esse daqui. Na metade de uma massa, na metade da massa. E aqui, esse outro aqui que tá sem nada, ele tá só torrado, eu vou usar a minha Nutella caseira que eu fiz. Que já tá aí no meu canal, com certeza, que eu vou postar ele amanhã, da Nutella caseira, né? Que nada mais é do que um creme de avelã. Você fazendo em casa é muito mais natural. Aqui só tem o avelã que eu bati no liquidificador. Vira uma pasta de avelã. Aí você acrescenta chocolate amargo, açúcar e água fervendo. E faz essa Nutella natural. É só você clicar em cima do meu nome. Aí vai aparecer vídeos, aí você vai ver Nutella caseira. Aí eu ensino passo a passo dessa maravilha aqui, porque a Nutella comprada, além de ser cara, ela tem muito conservante, tem muito óleo. E nesse aqui eu coloquei só 2 colheres de óleo de coco. Mas se você não quiser colocar o óleo de coco, se você não tiver, não tem problema nenhum. Faz sair o óleo. Se passaram meia hora, ó como é que ela cresceu. Ela dobrou o tamanho, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade dela e vou colocar na minha bancada. Eu cortei aqui com a faca, ó, eu tô tirando. Na minha bancada, eu coloquei farinha de trigo. Vou colocar isso aqui, que eu vou... Você tira o ar com cuidado da tua massa, ó, assim, com a mão, ó. Tá vendo? Aí você abre assim. Eu vou usar um rolo, mas você usa o que você tiver aí na tua casa. Ó, ela tá maravilhosa essa massa, ó. E só ficou meia hora descansando. Você faz assim com a mão, para adiantar o processo. Mas ela tá muito gostosa para trabalhar. Ó. Ó, você dá abre assim um pouquinho assim com o rolo. Tá vendo? É que ela tá bem fácil. Pronto. Ó, agora eu vou pegar a manteiga e vou passar assim na minha massa toda. Tá vendo? Vou colocar aqui manteiga e depois eu vou espalhar.
Já passei manteiga aqui, ó, na minha massa toda. Lembra que eu misturei o meu avelã com açúcar? Então, eu vou pegar, eu vou espalhar na minha massa toda assim. Se você não tiver avelã, você pode usar nozes no lugar, que também vai ficar muito bom. Amendoim, aí você dá uma quebradinha. Esse nozes aqui eu dei uma quebradinha neles. Já coloquei tudo, ó. Eu vou fazer um pouquinho isso aqui assim, que eu vou dobrar essa massa. Agora você vai pegar com cuidado e vai dobrar ela. Aqui. Você vai com a mão assim, ó, dando uma apertadinha nele, na sua massa, de leve. E agora a gente vai cortar. Ó, aí você vai, mede uns 2 ou 3 dedos, aí depende do tamanho, ó. Eu vou colocar 3 dedos aqui, que o meu dedo é pequeno. Só para ter mais ou menos o mesmo tamanho. Tá vendo? Ó, já cortei todos eles. Aqui eu tenho uma forma que eu botei papel manteiga, mas se você não tiver, você unta com a manteiga. E agora a gente vai enrolar. Você pega sua massa e você vai enrolando assim. Ó. Tá vendo como é que ficou? Você enrola igual um rocambole. Aí coloca em pé na sua forma. Fazer outro, ó. Tá vendo aqui? Você pega a sua massa e vai enrolando assim, ó. Dá uma ajeitadinha e bota na forma. Ó, tá vendo? Aqui só tem a metade da massa. Eu vou deixar crescer agora novamente. A minha Nutella eu fiz sem leite em pó. Eu vou colocar uma colherzinha de leite em pó, eu vou mexer, porque o meu pão doce eu fiz ao leite. Então aí fica a teu gosto. Você pode usar uma geleia no lugar da Nutella. A outra metade da massa eu vou cortar em 2 partes. Aí você usa sua criatividade. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro. Eu fiz o mesmo processo de abrir a massa, coloquei um pouquinho de manteiga e eu vou colocar nessa vasilha aqui de pão. Eu vou fazer a mesma coisa. A única diferença é que em vez do açúcar, eu vou colocar a minha Nutella caseira. Aí eu vou dividir isso aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar na minha massa. Ó, tá vendo? Eu vou espalhar aqui. Ó, já espalhei tudo. Aí eu vou pegar o meu avelã também, que já tá torrado, e vou jogar aqui por cima, igual eu fiz. Aí eu vou dobrar e vou fazer o mesmo processo. Esse, como eu vou colocar aqui,
eu fiz 4. Eu fiz do mesmo jeito. Ó. 4. Eu vou colocar aqui. Ó, vou deixar crescer agora. Passa a gema em cima e leva para o forno pré-aquecido a 180 graus, depende da forma e o tamanho do teu pão. Fica entre 15 a 20 minutos. Você viu que dourou em cima, você pode tirar do forno. Olha como é que eles ficam muito bonitos. A forma grande eu gastei 20 minutos, 25 minutos. E a pequena eu gastei 15 minutos. Então, depende muito da farinha, do seu forno. Olha como é que ele fica fofinho. Ficou muito fofinho. Esse ainda estava quente ainda. Olha, mesmo com a farinha integral, ele ficou fofinho. Se usar a farinha branca, ele vai ficar mais fofinho ainda. Faz aí, depois você deixa no comentário o que você achou dessa minha receita. Você também pode fazer também sem qualquer tipo de nozes. Aí você pode botar geleia ou não coloca nada. Então fica ao teu gosto. Mas desse jeito de fazer a massa, ela fica maravilhosa. Se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante para o meu crescimento. Isso aí ficou muito bom mesmo. Ficou maravilhoso. E você pode congelar. E quando você quiser comer, é só você esquentar no micro-ondas ou deixar um pouquinho fora da geladeira. Você usa a forma que você tiver para fazer o pão. Olha como é que ficou esse da forma pequena. Então vale a pena você fazer em casa, porque você não usa conservante. Ó, esse daqui, tá vendo que eu fiz nessa forma aqui menor? Eu fiz 2. Ficou 15 minutos. Olha, foi o suficiente. Então depende do seu forno e depende da sua forma. Esse aqui, como ele tava maior, eu deixei 20 minutos para 25 minutos. Então, eu aconselho com 15 minutos, você já dá uma olhada. Ficou douradinho assim em cima, você já tira do forno.